Existe um monumento na Flórida, gente, com uma inscrição curiosa que diz assim, ó, venham aqui, olha só que inscrição curiosa para um monumento. Diz assim, venham aqui para encontrar-me a mim mesmo. É tão fácil a gente se perder no mundo. Você concorda? Se concorda? Você já se pegou tentando se encontrar porque você está mais perdido do que cego em tiroteio? Você já se pegou em algum momento da sua vida em que você estava absolutamente perdido, você estava literalmente no escuro e precisando se encontrar? Tem tanta gente assim que fizeram até um monumento com isso, com essa frase. Venham aqui tentar me encontrar. Isso é uma grande verdade, não é não? Certos problemas, muitas vezes, parece que tem o poder de teleportar a gente de um dia de sol praticamente perfeito, se existisse um dia perfeito, mas tem dias que a gente tem a impressão que são dias perfeitos, que a gente pensa assim, poxa, se nada mudar, está ótimo. Levante sua mão se você já teve esse sentimento de estar vivendo um dia perfeito até uma certa altura, só que certos problemas têm esse poder de praticamente teleportar a gente de um dia perfeito, onde tudo é claro, onde tudo faz sentido, para um dia escuro em que a gente se vê perdido, despreparado, sem saber o que fazer. Próximo passo, para muitos, é pular de uma novidade para outra novidade. Talvez você está fazendo isso, você anda fazendo isso, em busca de fórmulas mágicas para uma vida melhor e de respostas pré-cozidas, oferecidas hoje em dia nos livros de autoajuda, nas mídias sociais, no rádio, na imprensa, que são pouco confiáveis. Você já reparou isso? Que essas respostas parecem que são pouco confiáveis ou têm prazo de validade. Não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, a psicologia popular de hoje ela vai ser substituída por uma abordagem ou por uma terapia holística nova nos próximos anos. Talvez no próximo ano, quem sabe. Sempre alguém vai estar inventando uma maneira nova, um tratamento de ponta, uma resposta pronta. Mas Jesus diz assim, e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará de fato e de direito. A gente só fica preparado de verdade. Escute isso com muita atenção. Você só vai ficar preparado de verdade para as crises da vida quando você for liberto pela verdade. A gente só está preparado de verdade para as crises da vida quando a gente edifica a nossa vida na verdade. Até lá, nada vai adiantar. Tudo vai ser feito placebo, vai ser paliativo. A palavra de Deus é a única fonte confiável capaz de revelar com clareza as causas dos nossos problemas e a postura que a gente deve ter diante deles. A palavra de Deus foi aprovada no teste do tempo, ou será que passou o prazo de validade da palavra de Deus? Sim ou não, gente? Não passou. Ela foi aprovada no teste do tempo, ela é tão aplicável hoje quanto ela foi há 1000 anos, há milhares de anos. Ela contém as respostas para as crises da vida que chegam para a gente com ou sem aviso. E muitas das crises que a gente encara são imponderáveis, a gente não tem tempo nem de se programar para elas. Essas crises às vezes pegam a gente de calça curta. O grande evangelista D.L. Moody disse certa vez que a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento somente. Não se iluda, não é para inflar a sua cabeça, fazendo com que você tenha muita luz na cabeça e nenhum fogo no seu coração. A Bíblia de Deus não foi dada para isso. E Moody completa a frase dele dizendo, mas para a nossa vida ser transformada. Então eu lhe pergunto, meu irmão, você tem lido a Bíblia e você não adianta me dizer que você já leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes e você permanece exatamente do mesmo jeito. Deus deu a palavra dele para você de presente como um manual de bom funcionamento, sem o qual todo material humano pifa cedo ou tarde. E uma das coisas que Deus quer fazer através da palavra dele é preparar você para enfrentar a crise. Você crê? Você crê ou não? Amém. Uma pessoa preparada para a crise é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Acho que vai aparecer aqui no telão. Uma pessoa preparada para a crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens em 1 Samuel. Acho que a gente está tendo algum problema, mídia, com o telão?
Não? 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ler os versos de 23 a 25. Eu vou ler esses versos a partir da nova versão transformada, a NVT, uma versão sensacional para você usar nos seus devocionais em casa, tá bom? Se você achou, diga amém. Eu acho que o pessoal está tentando colocar aqui no telão. Se não conseguir, você dá uma filada aí na Bíblia da pessoa sentada ao seu lado. Com certeza ela vai querer dividir com você. Se ela não quiser dividir com você, se você for olhar e ela fizer assim, ó, que nem no passado o pessoal fazia quando estava percebendo que alguém estava tentando filar o jornal, se essa pessoa fizer assim, você dá um recado para ela, você diz assim, ó, é bom se converter, hein, irmão. É brincadeira, tá? Ouça o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Quem achou diz amém? Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor me enviou. Antes de mais nada, deixa eu descrever aqui para você o panorama histórico do nosso texto. Principalmente as pessoas que não têm acompanhado as mensagens anteriores, não têm vindo e não sabem qual o contexto. Então vamos lá. Durante a estadia anterior de Davi, com os 600 homens dele no deserto de Maom, uma região montanhosa de Judá, cheia de pastagens verdejantes, os homens de Davi tinham servido de muro de proteção contra os ladrões e as feras selvagens para os rebanhos de um homem chamado Nabal. Levante sua mão se você já escutou esse nome, Nabal. Nabal, a história é bem conhecida de alguns. Quando Davi volta às cercanias das terras de Nabal, era tempo de tosquia, uma festa que acontecia toda a primavera e no começo do outono, para colher a lã das ovelhas e promover um churrascão com carne de sobra para dar e vender. Quem gosta de churrasco? Só quem gosta muito mesmo de churrasco, levanta a mão. Quem gosta de mais, levanta as duas. Quem não pode comer mais churrasco, levanta a mão. Então aproveitem, eu não posso mais, já comi todo o churrasco do mundo. Não posso mais, tenho que cuidar da minha vesícula agora. Mas você que pode, aproveite por mim, tá? Só não filme você comendo e mande um vídeo para mim no zap. Aqui, pastor, está tão gostoso. Queria que o senhor pudesse, só não faça isso, aproveite lá sem dizer nada. Bom, Davi tinha esperanças de que Nabal recompensasse os homens dele. Os homens de Davi certamente mereciam alguma coisa por terem protegido as ovelhas e as cabras de Nabal. Era o mínimo que Nabal podia fazer, convidar o cara e convidar os amigos também para esse churrascão aí, né? A expectativa de Davi era meio que lógica. Qualquer homem com 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, gente, poderia dar alguns animais para alimentar 600 homens que haviam arriscado a própria vida para guardar parte da riqueza de Nabal. Era de se esperar que Nabal, até por uma questão de cortesia, né, convidasse Davi e os homens dele para participar da festa, numa ocasião em que a hospitalidade era a ordem do dia. Diga-se de passagem que ainda é, a hospitalidade tem que ser a ordem do dia, aliás, a ordem eterna. Só que quando Davi envia alguns homens a Nabal para perguntar se ele poderia dividir a comida dele com o grupo, adivinha qual foi a resposta de Nabal? Quem conhece a história talvez lembre. Ele diz aí nos versos 10 e 11, veja aí, versos 10 e 11, ele diz assim, olha só a resposta do cara. Ele diz, quem é esse tal de Davi? Quem é esse tal de Davi? Quem é esse filho de Jessé pensa que é, hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores entregar a um bando que vem, não se sabe de onde. Em outras palavras, a pergunta aqui de Nabal é, quem é Davi mesmo na fila do pão? Quem é esse Davi? Sei não, nunca vi mais magro nem mais gordo, sei lá quem é esse Davi. E esses homens daí, quando os homens de Davi relatam a ele o que Nabal tinha dito, Davi não pensa duas vezes, ele fica verde de raiva, ele grita com os homens dele no verso 13, ele diz, peguem as suas espadas. A primeira coisa que Davi pensa, e nos versos 21 e 22, Davi continua gritando, surtando de raiva e jurando morte à casa inteira.
inteira de Nabal, gente. E ele esbraveja, veja aí, versos 21 e 22, ele diz: de nada adiantou ajudarmos aquele sujeito, protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Davi queria matar o cara, a família toda, e queria fazer isso imediatamente. Tudo por causa que não foi convidado por um churrasco. Será? Só que Abigail, esposa de Nabal, fica sabendo da forma como Nabal tinha destratado os homens de Davi. E o que ela decide fazer? O verso 18 diz que ela prepara, olha aí, 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas, 5 cestos de grãos tostados, vai contando aí, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Coloca tudo isso nas costas de alguns jumentos e parte às pressas para se encontrar com Davi, sem que Nabal soubesse. Assim que ela avista Davi, os homens dele vindo na direção dela, o nosso texto diz, nos versos 23 e 24, que ela desce do jumento, veja aí, depressa, se ajoelha na frente de Davi, com o rosto no chão, gente, e ela diz: a culpa é minha, meu Senhor. Meu amado, minha amada, escute o que o Espírito Santo diz a você nesta noite. Ele diz para você mesmo, não é para ninguém não, do seu lado. Ele diz para você mesmo, não é para ninguém que não veio aqui, não está ouvindo, está fazendo qualquer outra coisa e não está acompanhando o culto, é para você. Ele diz assim, uma pessoa, é o nosso primeiro ponto, uma pessoa preparada para a crise não é egocêntrica. Você pode repetir? Uma pessoa não é egocêntrica, ela puxa a responsabilidade para quem? Para ela mesma, ela toma a iniciativa e ela age em prol da família, ela age em prol do outro e do coletivo. Não podia ficar mais claro, né? Uma pessoa preparada para a crise não é egoísta. Repare que Abigail não chegou para Davi dizendo, ela poderia até chegar, mas ela não chegou para Davi dizendo assim, não, meu senhor, eu tenho lá culpa se o meu marido é um idiota, egocêntrico e egoísta, que ele morra com todas essas notas de 200 recém-lançadas que ele vive beijando todos os dias. Se quiser, vá lá, hein? Mate ele, mate o servo dele, mate todo mundo e me deixe vivo. Eu não tenho nada que ver com isso. Pode acabar com aquele infeliz, Davi. Se você quiser, ele até merece. Mas poupe minha vida. Foi isso que ela disse? Não foi isso que ela disse. Nada disso, nem ao menos passa pela cabeça de Abigail, gente. O que Abigail faz é tomar para ela a responsabilidade que não... diga-se de passagem, não é dela em prol do bem da família, do outro e do coletivo. A Abigail, inclusive, pensou no marido que não pensava em nada além do próprio umbigo. Ei, não fale nada agora não, tá? Só pense. Você conhece alguém que só pensa no próprio umbigo? Só pense, pelo amor de Deus, não... dedure ninguém não. O Nabal é um cara assim, Meu amado, minha amada, o plano de Deus é que você seja altruísta, não egoísta. Porque uma pessoa preparada para a crise pensa no outro primeiro. Redobre sua atenção para escutar isso agora. Quando uma pessoa preparada para a crise entra na história, a história pode estar prestes a mudar. Eu vou repetir, quando uma pessoa preparada para a crise entra dentro da história, a história pode estar prestes a mudar. Se você enxergar bem nas entrelinhas do capítulo 25 de 1 Samuel, você vai perceber que a postura de Abigail não somente vai mudar o rumo da história dela, não. Ela também não vai mudar, ela não vai ser instrumento de Deus, melhor dizendo, para mudar a história das pessoas ao redor dela, não da casa dela, não só da família e da casa dela, mas também o rumo da história de Davi. Escute a resposta de Davi, aliviado a Abigail aqui no verso 33. Ele suspira, eu imagino, um suspiro de alívio, ele diz assim, graças a Deus. Verso 33, ele diz assim, graças a Deus pelo seu bom senso,
que seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois é, gente, vai entender o coração humano? Quem que entende o coração humano? Um dia a gente é tão piedoso que o nosso cônjuge chega até a estranhar a gente, é capaz de estranhar a gente e perguntar: o que está acontecendo contigo hoje? Você está tão boazinha comigo? Por que você está tão boazinha? Não é possível, você só pode estar querendo alguma coisa. Tem dias que a gente estranha até o nosso próprio cônjuge quando a gente vê ele ou ela tão gentil, mas daí no dia seguinte a gente parece que acorda de pá virada. A gente acorda literalmente de pá virada de um jeito que a gente poderia ser confundido com a própria rainha de copas do conto de fadas Alice no País das Maravilhas. Quem já assistiu já leu esse conto. Alice no País das Maravilhas vai lembrar da rainha, do temperamento da rainha de copas. A rainha de copas sempre mandava literalmente o que mesmo? Cortar a cabeça de qualquer pessoa que contrariasse ela. A frase que a gente mais ouve da boca da rainha no conto é: cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. E a atitude mais absurda da rainha acontece no final do conto, quando durante o julgamento de Alice, você vai lembrar disso, você que assistiu ao filme ou você que leu o conto. Durante o julgamento de Alice, a rainha pede a condenação de Alice antes mesmo que as provas fossem analisadas pelo júri. Ela diz assim: a sentença primeiro, depois o veredicto. Danou-se. A sentença primeiro. Eu quero a sentença, depois o veredito. Agora me diga aí, se nos nossos dias de raiva, pense um pouco comigo agora. Me diga se nos nossos dias de raiva, muitas vezes, do mesmo jeito que a rainha de copas e também Davi aqui no nosso texto, a gente também não emite uma sentença antes de analisar todas as partes e com cuidado. A gente vai logo emitindo o julgamento, as sentenças. Não acontece não com a gente? Nessas horas o mais comum é a gente dizer coisas do tipo: quando eu encontrar fulano, a gente trinca os dentes, a gente aperta a mão assim. E a gente pensa: quando eu encontrar fulano, ele vai ver como é que a banda toca. Ou então a gente diz alguma coisa do tipo: sai de perto de mim, eu não quero nem olhar para a tua cara. Você não dá nem o direito à pessoa de falar, de contar a parte dela da história. Então você diz assim: cala a boca, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra do que você tem a dizer, não me interessa. A pessoa começou a falar, está tentando se explicar, não, cala a boca, não me interessa o que você tem a dizer. E agora vem a frase mais presunçosa das galáxias, quando a gente diz assim, olha só, quando a gente diz assim: você pensa que me engana? Você pensa que me engana, né? Eu já sei o que é que você está pensando e você vai pagar por isso. Diga aí. Você sabe o que a pessoa está pensando e sabe o que é que vai acontecer, inclusive sabe o que é que Deus, você emitiu uma sentença. Como é que você sabe o que é que a pessoa está pensando? Como é que você sabe, inclusive, o que é que vai acontecer em decorrência do que ela está pensando? De repente você adquiriu os poderes de leitura da mente do professor Charles Xavier dos X-Men. Só pode. Só que por contraste, assim como Abigail, uma pessoa preparada para a crise, tem a capacidade dada por Deus de engolir o orgulho. Poucas pessoas têm essa capacidade, por isso que eu chamo preparada para a crise. Só quem é preparado para a crise tem a capacidade de engolir o tal do orgulho, que não é brincadeira, e tomar a iniciativa de se colocar no lugar do outro, de pensar no outro primeiro, além de assumir a responsabilidade pelo outro, se for preciso. A verdade é que se não fosse por Abigail, Davi estaria prestes a cometer o quê, gente? O pecado que ele mais tem implorado a Deus para livrar ele, que é o pecado da vingança. Aqui a gente pode ver que coisa abençoada é que quando nas horas de crise, o nosso Deus de toda graça, Ele põe o dedo no suspiro, literalmente Ele preserva a gente de cair no pecado que a gente mais tem medo de cometer e o pecado que a gente mais vive orando para Deus não deixar a gente cometer. Já aconteceu com você? Você quase resvalar o pé, você quase cair, mas perceber que Deus estirou a mão dele, sobrenatural, poderosa, e no último segundo impediu você de pecar? Levante sua mão se já aconteceu isso. Só quem passou por isso consegue
como Davi, agradecer por uma experiência dessa. Quantas vezes a gente esteve tão perto de escorregar, e aí, como eu falei, no último segundo, Deus envia um mensageiro angelical, se preciso, como Abigail veio a Davi. Quantas vezes a gente teria desonrado o nosso Deus e cometido pecados pretensiosos se não fosse por alguém que assumiu risco por você. Ei, você é muito abençoado se você tem alguém que já assumiu o risco por você. Você é muito abençoado. Deixa eu perguntar diretamente, você não precisa responder uma pergunta retórica, fica com a resposta para você. Mas você já teve alguém que assumiu a responsabilidade por você de uma culpa, de uma mancada sua, porque se importa por você? Você já teve ou você tem alguém assim? Alguém que quando você foi ameaçado, confrontado com um erro que você cometeu, essa pessoa se levantou corajosamente em sua defesa, assim como Abigail, e disse: a culpa é minha, a culpa recai sobre mim. Você já teve alguém assim? Eu acredito que muitos de nós estão assistindo aos Jogos Olímpicos. Quem está assistindo aos Jogos Olímpicos? Isso me faz lembrar de um episódio que aconteceu durante a Liga Mundial de Vôlei de 2013. Super time masculino, até hoje o nosso time masculino é um timaço, das mulheres também. E o time masculino é um timaço, desde então. E naquela época tinha nomes como Giba, você vai lembrar, super jogador, Lucarelli, que continua sendo um craque também, e Wallace, que é outro craque. Wallace e Lucarelli vêm desde aquela época, e eles estavam sob a liderança. Quem vai lembrar quem era o técnico naquela época? Quem lembra? Isso mesmo, Bernardinho, super técnico. Eles vinham, o time todo vinha experimentando uma temporada de vitória, uma vitória atrás da outra. Eles não perdiam de ninguém. Eu assisti cada jogo e pude ver que o Brasil estava dando tudo, jogando tudo com muita raça, muito talento, muita força. Só que no jogo contra a França, tudo ficou muito nítido ali, que o time não estava jogando com metade da disposição que eles vinham jogando até então. Eles pareciam, gente, literalmente mortos-vivos. Eles pareciam o time dos Walking Dead jogando. Estava uma maresia aquele jogo, um jogo muito parado, dava quase que vontade de vomitar só em assistir. Era um contraste total com os outros jogos que eu vinha acompanhando até então. E Bernardinho faz tudo que ele podia, ele trocou jogadores, gritou até ficar rouco, como o velho Bernardinho que a gente conhece, desenhou todo tipo de estratégia de contra-ataque, mas ainda assim o time jogou tão ruim que, como eu falei, deu quase vontade, eu não sabia se vomitava, se desligava e não assistia mais. Eu assisti até o final só por curiosidade, para ver no que é que ia dar. E eu confesso que eu cheguei a ficar com raiva dos jogadores naquele dia. Já aconteceu de você ficar com raiva do seu time, você ser super torcedor de carteirinha, mas ficar com uma raiva danada do seu time? Aconteceu comigo naquele dia. Eu confesso que eu cheguei a ficar assim, muita raiva deles, com muita. Porque dava para ver claramente que, apesar de todo o esforço de Bernardinho, os caras simplesmente não queriam suar a camisa, os caras não estavam a fim de dar o sangue. Bom, final do jogo. O placar marcava 3-1, vitória da França. Não sei nem como é que eles conseguiram ganhar um 7 ainda. Segundos depois do fim da partida, escute isso, os jornalistas voam feito mosca no açúcar para cima de Bernardinho e perguntam, uma pergunta que não quer calar, é lógico. Bernardinho, o que é que aconteceu de errado com o time na partida de hoje? Eles estavam invencíveis até agora. O que é que aconteceu? Está todo mundo sem entender, Bernardinho. Explica aí para a gente o que é que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, escute a resposta inacreditável de Bernardinho, eleito 4 vezes o melhor técnico do ano. Ele disse assim, eu nunca vou esquecer essa resposta. Ele disse, a responsabilidade é toda minha, ele falou. Quantas vezes você escutou um técnico falar isso? Quantas vezes, melhor dizendo, você disse isso por alguém? Eu nunca vou esquecer essa resposta, porque eu fui testemunha de que o time nitidamente não se esforçou como deveria nesse dia, mas Bernardinho assumiu para ele a responsabilidade do time inteiro. Mas eu conheço alguém que fez melhor.
Eu conheço alguém que fez melhor. Marcos 10, 45 diz que Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Isso diferencia Jesus de todos os fundadores de qualquer religião, pois o propósito de outros líderes religiosos foi viver para ser um exemplo, como vocês sabem, enquanto que o propósito de Jesus foi morrer por você em sacrifício de amor por você. Jesus ama você, meu irmão, minha irmã. E eu sei que ouvir isso faz um bem danado, faz o bem maior do mundo para a gente, não faz não? Observe a preposição por, usada nessa frase de Marcos 10, 45, onde diz assim, em resgate, por muitos. Eu quero destacar essa preposição por. Essa preposição é tradução do termo grego anti, que significa em vez de, em lugar de, ou em substituição a. E o que dizer sobre a palavra resgate? É interessante que hoje em dia a gente nunca usa essa palavra, exceto numa situação de sequestro. Você já escutou a palavra resgate em outra situação? Geralmente não. Mas nesse verso, ela é a tradução de outro termo grego, lutron, que significa comprar. Escute isso, a liberdade de um escravo ou de um prisioneiro. Naqueles dias o resgatador tinha que fazer um sacrifício enorme em pagamento, algo que tivesse a altura do valor, pagasse a dívida do escravo ou do prisioneiro para conseguir a liberdade dele. Jesus veio para esse tipo de resgate, meu amado, minha amada. Só que uma vez que a escravidão com a qual Jesus lida é de natureza cósmica, ou seja, um mal cósmico, ele teve que pagar um preço cósmico também. E com esse plano é como se Jesus estivesse dizendo algo parecido com a frase de Abigail aqui a Davi, mas só que com um complemento diferente e um preço também muito maior. É como se Jesus estivesse dizendo assim, que toda a culpa do mundo, desde o seu nascimento, pelos erros que você cometeu, desde o seu nascimento e quando você ganhou consciência, até os dias de hoje, que toda essa culpa recaia sobre mim, tudo que você vai fazer de errado até o final da sua vida, eu vou pagar o resgate que era impossível a você, eu vou conquistar a sua liberdade, disse Jesus. Aleluia. Jesus puxou a responsabilidade dos nossos pecados, dos nossos erros, para si, para Ele mesmo. Ele tomou a iniciativa em agir por nós. O pagamento pela nossa liberdade foi a morte na cruz do nosso Jesus. Agora vamos à nossa segunda característica. A segunda característica de uma pessoa preparada para a crise, nosso segundo também e último ponto. Uma pessoa preparada para a crise é uma pessoa que é sensata e é pacificadora. Muito fácil de você memorizar. Você nem precisa, talvez, tirar foto e nem anotar. Fácil de você memorizar. Vamos repetir comigo. Uma pessoa preparada para a crise é sensata e é pacificadora. Jesus diz em Mateus 5 e 9, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados. Eu só continuo quando alguém acertar, não é possível não. Certo. Bem-aventurados os pacificadores, ou felizes os que promovem a paz, como está aqui na versão NVT. Porque serão chamados, adivinham o quê? Filhos de Deus. Você quer ser conhecido como um filho de Deus? Onde você vai? E todos os dias da sua vida? Seja um pacificador. Seja um promotor da paz. Se você for um pacificador, não tem errado, é Jesus que está falando. Você vai ser conhecido como um filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, numa atitude sensata, humilde, pacificadora assim, com uma palavra branda, ela tem a força de uma mangueira de bombeiro contra um incêndio da ira. Uma palavra branda, ela abre o caminho para o coração de qualquer um prestes a fazer uma bobagem por causa da raiva. E é o que a gente vê no noticiário todos os dias, pessoas fazendo bobagens por causa da raiva. Parte disso é porque faltou um pacificador, faltou alguém que chegasse um segundo antes que fosse
com uma palavra branda, com uma mangueira de incêndio, jogando água contra aquele coração irado. Abigail apaga o fogaréu de raiva do coração de Davi com o que ela diz e com a forma que ela diz e principalmente com a motivação. Tem 3 coisas aqui, 3 elementos. O que ela diz, a forma que ela diz e a motivação. Mas pastor, eu tenho falado em casa com os meus filhos, com o meu cônjuge, então tem falado no trabalho de um jeito tão manso, tão pacato, nada muda. O seu jeito está manso, mas o seu coração acompanha a sua mansidão? A sua motivação vai junto com a sua motivação? Eu sinto na própria pele, por outro lado, e com certeza você também sente o quanto é difícil controlar a língua e falar com brandura na hora do pico do aperreio, é ou não é? Levante a mão aí, né? Não é fácil, independente da sua fleuma. Você pode ser sanguíneo, você pode ser colérico, você pode ser como eu, fleumático. Mesmo assim, na hora que o bicho pega, na hora do pico do aperreio da raiva, naquela hora que a chaleira está fervendo na temperatura máxima, meu amigo, segurar a língua nessa hora, só la gratia. Só a graça de Deus. Isso me faz lembrar uma mensagem de uma jovem, olha que curioso. Uma jovem mãe que escreve para um pastor depois de um culto em que o pastor prega sobre os perigos da língua. O culto acaba, o pastor tinha pregado uma mensagem sobre os perigos da língua e essa jovem mãe deixa um bilhete, escreve um bilhete para o pastor ler. Esse relato que eu vou ler para você foi extraído do melhor livro que eu já li na minha vida e eu indico muito mesmo ele para você, sobre o assunto, é um clássico esse livro, sobre o assunto controle da língua. O título do livro também é esse tema, O Controle da Língua, de Joseph Stowell. A jovem mãe escreve assim, escute que intrigante, eu vou ler literalmente aqui o bilhete dela, ela escreve assim: caro pastor, como controlar a língua quando? 2 pontos. Seu filho não consegue encontrar sapatos e está atrasado para a escola. Então o neném começa a chorar, o mingau a transbordar e o telefone a tocar. Você atende o telefone e pede à sua amiga que chame mais tarde. Rapidamente, tentando salvar um pouco de mingau para o neném que está chorando, você vê seu filho, outro filho, descendo as escadas ainda de pijama. E você tinha mandado ele para o quarto para se vestir há 20 minutos. Esse é o tipo diário de situação em que a minha mente e a minha língua se descontrolam, pastor. Talvez o Senhor possa falar sobre isso no próximo domingo à noite. Obrigada. Como diria Cardinô? É bronca. Turma com uma bronca dessa, difícil, não é não? Mas não se desespere ainda, tem uma saída. Tem uma saída. E tem uma saída aqui. Logo a gente sabe que funciona, tem uma saída aqui. E o exemplo de Abigail mostra para a gente que saída é essa. Quer saber qual é? Quem quer saber qual é? Diz amém. Na próxima mensagem eu digo, certo? Não vou dizer hoje. Para você aplicar hoje. Só digo hoje, se for para você aplicar hoje. A saída é orar antes de falar. É fácil? Vamos repetir? Orar antes de falar. Nem que seja um segundo antes. Vale se for um segundo antes, contanto que você ore antes. É intrigante ver que Abigail é o exato oposto do marido. Nabal é um tolo, egoísta, explosivo, capaz de morrer pela boca feito peixe, como diz meu pai. Já Abigail, enquanto ela segue caminho sentada no lombo do jumento para encontrar Davi, entre um galope e outro, o que é que ela vai fazendo? Com certeza ela vai conversando com Deus. Com certeza, enquanto ela está naquele lombo do jumento, ela não vai perdendo tempo não, ela vai conversando com Deus, ela deve ter pensado e falado para Deus algo do tipo: Senhor, o que eu posso fazer para esfriar a raiva de Davi? Me ajuda, me dá uma luz, o que é que eu faço? Veja que ela não entra em pânico,
Ela não entra em pânico, ela não põe os pés pelas mãos, ela não tropeça na própria língua, ela não pensa, como Davi também, como ela vai se vingar da vingança de Davi, como é que ela vai reagir com uma força. Não, não é isso. Ela vai pensando de forma metódica na situação. Ela deve ter perguntado a Deus algo do tipo assim: o que é que seria melhor para o meu marido? O que é que traria honra ao Senhor? Abigail analisa todas as opções e no fim ela age como uma mulher sensata e pacificadora. No verso 25, ela de joelhos, veja aí, em atitude de humildade, ela diz a Davi: Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse, ele é um insensato, como o nome indica. Repare que enquanto muitos não têm a menor vergonha de serem orgulhosos, o mundo está assim de gente que não se envergonha nem um pouco de ser orgulhoso. Mas enquanto muitos não se envergonham de serem orgulhosos, Abigail não tem a menor vergonha de se humilhar. Quando se humilhar, for o mais sensato a se fazer. No verso 33, Davi agradece a Deus e elogia Abigail pela postura dela na hora da crise. Ele diz graças a Deus pelo seu bom senso, é o que ele fala. Lutero conta uma parábola curiosa de duas cabras que elas estavam tentando atravessar uma mesma ponte, elas iam na mesma direção uma da outra, elas estavam tentando atravessar essa ponte. Uma pontezinha bem estreita, e quando uma esbarra com a outra, elas veem que elas não podem voltar, não tem como voltar, e elas não podem começar a se atracar, elas não podem começar a brigar, porque se elas forem começar a brigar, o que é que vai acontecer? As duas vão cair da ponte. Então, depois das duas pensarem, conversarem um pouco, uma decide fazer, sabe o quê? Se abaixar, para deixar a outra passar, caminhar por cima dela e atravessar a ponte. E no final, tudo fica bem. Moral da história, segundo Lutero. A moral da história, segundo Lutero, é: fique feliz. Olha que troço difícil danado, mas que vale a pena. Fique feliz se alguém tiver que pisar em você, andar por cima de você, em nome da paz. É fácil? Nem um pouco. Mas Lutero faz esse convite: fique feliz. E ele acrescenta, olha só, Lutero ainda acrescenta o seguinte: eu disse pisar em você, não na sua consciência. É diferente. Deixar pisar em você e pisar na consciência. Agora repare que Abigail abre o coração para quem Deus conduz ela a abrir. Ela não abre o coração dela para um tolo, não. Abigail sabia o que ela devia dizer e o que ela não deveria nem pensar em dizer para o marido. Ei, você diz tudo que vem à sua cabeça para o seu marido ou para a sua mulher? Você diz tudo que vem à sua cabeça a qualquer pessoa? Abigail sabia que o marido dela era um tolo e tem reações de um tolo que podem arruinar qualquer tentativa de acordo. Abigail conhecia o marido o suficiente para saber que não precisava explicar o que estava fazendo. Certas coisas nunca devem ser ditas a um insensato. Eu vou repetir. Tem certas coisas que você não deve dizer para um insensato. Abigail é uma mulher sensata e pacificadora, que procura Davi por acreditar que Davi também é um homem sensato. Agora tem algumas perguntas importantíssimas que eu não posso deixar passar batidas, e eu vou fazer cada uma delas a você para ajudar você a refletir. Primeira pergunta: em momentos de crise, as pessoas te procuram esperando que você saiba o que fazer? Você é a primeira pessoa que alguém procura na hora da crise? Que ela confia no seu discernimento, na sabedoria dada por Deus a você, não na sua, mas ela reconhece a sabedoria de Deus em você. Você é uma das pessoas que é procurada na hora da crise? Ou será que as pessoas evitam falar certas coisas a você porque elas sabem que você pode piorar tudo e elas já viram isso acontecer? Elas chegaram para você, tentaram contar uma coisa para você ou contar com a sua ajuda e contaram e piorou tudo. Ou no mínimo elas sabem que você iria ficar aperreado
e não iria contribuir em nada com a solução. Nem você iria fazer nada, mas iria ficar aperreado e não iria contribuir. Em momentos de crise, você é capaz de abrir mão até mesmo dos seus direitos pessoais. Todos nós temos direitos, garantidos inclusive por Constituição. Mas você seria capaz de abrir mão desses direitos em nome da paz do outro, pela sua família, pela paz coletiva? Escute o conselho que Abraham Lincoln deu nos momentos em que ele era advogado, nos tempos em que ele era advogado para uma mulher que tinha pedido para ele pegar a causa dela. Eu acho esse relato muito interessante. Uma mulher que queria ganhar a causa a todo custo, ela não queria saber o preço, não importava as consequências, ela só queria que a causa dela fosse ganha. Depois de ouvir o caso, escute a resposta de Abraham Lincoln a ela. Ele diz assim: sim, sem dúvida, eu poderia ganhar a sua causa para você. Eu poderia provocar uma vizinhança inteira de cabeças duras. Eu poderia desesperar uma mãe viúva de 6 filhos sem pai. E então conseguir os $600 de que você tem todo direito legal. Eu poderia conseguir isso para você. Só que direitos iguais, penso eu, tem a mulher e também os 6 filhos. E nem tudo, aqui eu gosto demais. É a minha parte favorita da resposta de Abraham. E nem tudo que é legalmente correto é moralmente correto. Que tal isso? Mais contemporâneo, mais oportuno, impossível. Tem muita coisa hoje que é legalmente correta, mas não é moralmente correto. Abraham continua a resposta dele dizendo assim: eu não vou pegar o seu caso não, mas eu vou lhe dar um pequeno conselho e é de graça. E é de graça, então aproveite. Ele diz assim: você parece ser uma mulher dinâmica e cheia de saúde. Eu aconselho a senhora a conseguir os $600 de um outro jeito. Meu amado, minha amada, muita gente anda pelo mundo hoje em dia com um sentimento que não dá para esconder, porque é como se tivesse legendado na testa: você me deve. Já se deparou com gente assim? Você lê na testa dessa pessoa a frase em letreiro luminoso, passando o tempo inteiro: você me deve. Você me deve um certo olhar quando eu encontro você na rua. Você me deve um certo comportamento na vizinhança. Você me deve uma resposta imediata no zap. Você me deve uma certa atitude em casa. Você me deve um certo retorno por tudo de bom que eu já fiz por você todo esse tempo. E eu fico soltando fumaça pelas ventas quando você não me paga. Você lembra do que Paulo diz em Romanos 1:14? Olha só que resposta emocionante de Paulo, meu irmão. Romanos 1:14, ele diz: eu sou devedor, tanto a judeus quanto a gregos. Ou seja, ele está dizendo: eu devo a todo mundo e ninguém me deve absolutamente nada. Quantas pessoas você conhece assim, que tem falado assim, que tem gritado aos 4 ventos: ei, vocês não me devem nada, e eu devo a vocês tudo? Paulo está dizendo isso. Meu Deus, como ele consegue? Onde ele aprendeu isso? Eu quero isso para a minha vida. Você quer, não? Jesus do céu, eu quero isso para mim. Eu quero essa capacidade. Como ele aprendeu? Onde ele aprendeu isso? Meu irmão, minha irmã, escute isso. Paulo foi surpreendido pela graça de Deus. A graça de Deus preparou Paulo para todo tipo de crise. Todo tipo. Meu amado, minha amada, quando você chegar à conclusão de que ninguém, talvez você não chegou a essa conclusão, e eu oro para que um dia você chegue, que ninguém deve nada a você, melhor ainda, vou melhorar muito agora as minhas palavras, melhor ainda quando você chegar à conclusão de que você deve tudo a Jesus. Ah, meu irmão, quando você chegar a essa conclusão, levante sua mão se você já assistiu um filme chamado Amor Além da Vida.
Eu acho que a gente consegue jogar aqui no telão cartaz. Eu preparei um cartaz, só para quem não lembra, refrescar a memória de quem não lembra. Preparei um cartaz, mesmo se a gente não conseguir jogar o cartaz aqui, eu vou descrever o filme para vocês. Uma sinopse bem rápida. Pode colocar, vocês estão com a imagem aí, então? Não estão não? Tá bom. Então, quando eu descrever, vocês vão lembrar. No filme, a esposa de um homem comete suicídio. E a alma dela fica aprisionada num lugar chamado limbo. Uma espécie de antessala do inferno, segundo a crendice popular, é claro. Daí um mensageiro do céu oferece ao marido a oportunidade dele descer até o limbo para resgatar o grande amor da vida dele, mas diz para ele que há um risco, há um preço. E o preço é o risco dele acabar ficando lá, preso junto com a esposa para sempre, também no limbo. Um risco que o marido está totalmente disposto a pagar. Emocionante, não é não? Emocionante. Até as pessoas que choram com mais dificuldade, provavelmente choraram assistindo esse filme. É emocionante, muito. Mas não passa de pura ficção hollywoodiana, só isso. Fruto da imaginação incrível dos diretores de Hollywood, não passa de ficção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que Jesus fez por você e fez por mim, não tem nada de ficção. Ele desceu ao inferno por amor a você e por mim. Ele desceu o Hades, ao mais profundo inferno, por amor, ao grande amor da vida dele. Adivinha quem é? É você. É você. O capitão da nossa salvação foi capaz de fazer isso que a gente só vê em filme. Na realidade, como alguém ia querer descer ao inferno? Jesus quis. Meu amado, minha amada, enquanto você não experimentar o assombro santo disso, enquanto você não conseguir experimentar isso na pele, no profundo da sua alma, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar caminhando, ou você vai caminhar pela vida pensando em mais nada além de brigar pelos seus direitos, porque eu nunca vi um tempo em que tentam enfiar na cabeça da gente com toda a força que a gente tem que viver essa vida, olhando para o próprio umbigo, pensando exclusivamente na nossa autoimagem, no nosso bem-estar, nos nossos direitos, enquanto você não pensar no assombro santo do que fez o capitão da nossa salvação, quando ele desceu ao Hades, ao abismo mais profundo do inferno, por você vai viver a vida andando, olhando para as pessoas e dizendo: você me deve também, me devem, você me deve. Mas no momento em que a graça de Deus, no momento em que a graça de Deus cair na sua cabeça como se fosse um raio, um relâmpago poderoso, daí em diante, quando esse dia chegar, que você for atingido pelo raio da graça de Deus e começar a sentir esse assombro santo pelo que Deus fez, você vai dizer para Ele todos os dias da sua vida, seja pronunciando, seja com gestos, sejam com atos, com pensamentos, com todo o seu ser, você vai pronunciar para Jesus alguma coisa do tipo: meu Deus, eu não merecia nada além do teu desprezo, nada, por tantas vezes que eu te decepcionei de novo, eu não merecia nada além do inferno. Mas ao invés disso eu ganhei o céu. Como? Como é que eu ganhei o céu ao invés de toda a desgraça que eu merecia? Pelo lixo acumulado que eu venho guardando nesses lugares mais cavernosos do meu coração, tanta coisa que meus irmãos nem imaginam.
os pecados secretos, os pecados que a gente comete também à luz do dia, todas essas coisas juntas. Meu Deus, eu só merecia o inferno, mas ao invés disso eu ganhei o céu ao custo da vida do teu filho. E eu não ganhei só o céu, eu ganhei o teu perdão, eu ganhei uma nova chance. Eu ganhei uma página em branco para escrever uma história nova. Uma história nova, eu ganhei uma chance nova, eu ganhei a liberdade da escravidão, do pecado, eu ganhei a possibilidade de uma vida nova, uma mentalidade nova para enfrentar as crises da vida. Isso tudo ao custo do sangue do meu rei. Isso tudo ao custo do sangue do teu filho. Deus, tu não me deves nada. E eu te devo tudo. O que mais Ele pode dar para a gente, meu irmão? Ele não deve nada a gente, nada. E a gente deve tudo a Ele. Tudo. Deus não devia nada a Abigail. Você concorda? Mas no fim, puxa, que Deus é esse? No fim, ele decide recompensar o coração sensato, altruísta e pacificador de Abigail. Os versos 38 e 39 narram que, passados quase 10 dias depois do encontro de Davi e Abigail, Nabal morre. Deus fere Nabal, porque a vingança, você lembra, pertence ao Senhor. Deus vinga Davi. Nabal morre. E Davi, adivinha, sabe o que faz? Se casa com Abigail. E com isso, Abigail se torna rainha de Israel. Meu amado, minha amada, o que Deus vai fazer por você ainda, você não tem a menor ideia. O Deus que não deve nada a você, ainda assim, é capaz de recompensar a sua postura sensata nas horas de crise e fazer por você muito mais do que você consegue sonhar. Muito mais, você crê? Eu quero fechar a nossa mensagem com as palavras de Paulo em Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21. Se eu fosse você, eu ficaria com esse verso assombrado, no bom sentido, pasmo, em casa. Escute esse verso. Ouça que honra inspiradora de Paulo a Deus, intercalada com a promessa arrepiante para você. Vou repetir, eu quero que você acompanhe aí comigo. Versos 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios. Paulo diz assim, mais uma vez o apóstolo Paulo. Tanto o apóstolo Paulo tem a ensinar para a gente. Ele diz, toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor não me deve nada, Deus. Eu te devo tudo. Ajuda os meus irmãos a perceberem isso e eu também, todos os dias das nossas vidas, porque a gente esquece tanto. Ai dessa geração, meu Deus, que olha tanto para o próprio umbigo. A tua igreja tem sido vista como irrelevante. Essa geração Z.
porque tem pensado tanto em si mesma. Nos ajude, Senhor, a ser menos egoísta, mais pacificador. Pensar no outro. Obrigado pelo teu poder que opera em nós, pela tua graça, pelo dom da vida e pela segunda chance, e a terceira e a quarta. Obrigado por ter descido no inferno por nós. Nos ajuda a te amar e a provar o nosso amor por ti do jeito que o Senhor merece. Porque a gente só consegue com a tua sabedoria e na tua graça. Sozinho a gente não consegue nada. Obrigado pelas recompensas que virão, mesmo sem a gente merecer. Porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. E a tua misericórdia se renova a cada manhã. Nos ajuda a aplicar, Senhor, as lições aprendidas nesta noite. Se você está aqui nessa nave e você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. A repetir comigo as palavras sinceramente, com convicção no que você está fazendo, entregando o seu coração a Jesus, dizendo que você está cansado do seu pecado e que você está clamando pelo perdão dele, que você quer se endireitar com o Pai dele através do sangue dele, que você quer o seu nome escrito no livro da vida, e que você quer viver para honrar o seu Salvador. Mesma coisa, eu peço que você que está em casa faça, se você quer nesta noite se render a Jesus e confessá-lo como seu Salvador. Repita comigo na sua consciência. Não precisa pronunciar, só repita na sua consciência. Talvez você vai chegar à conclusão que você já fez isso antes, mas nunca foi sincero, e hoje por alguma razão, por algum motivo, o Espírito Santo está convidando a você a fazer finalmente essa decisão de fato. Se é isso que está acontecendo, então repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te confesso como o meu Senhor e meu Salvador nesta noite. Eu não quero brincar de ser cristão. Eu não quero viver para mim mesmo, somente para juntar dinheiro numa conta. Eu não quero viver para empilhar currículos. Eu não quero viver para aplausos. Eu não quero viver somente para o meu bem-estar, olhando para mim mesmo, como se essa vida fosse eterna, como se eu fosse viver para sempre, como se tudo que há para se viver fosse desse lado da existência. Eu quero viver para a tua glória, como teu filho amado, como filho perdoado, como filha amada, perdoada. Recebe o meu coração, entra na minha vida, faz a diferença, me torna mais parecido contigo. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.